Dia desses, conversando com um amigo muito querido, no final de um encontro com outras pessoas, ele brincou citando um texto de João, capítulo 7, o último versículo, que diz que depois de algum momento, todos eles pegaram e foram para casa, né? Brincando que todo mundo que estava ali estava na hora de ir embora para casa já. E é muito interessante analisar essa passagem, porque indo para o final do capítulo 7 de João, Jesus ele menciona que ele era a fonte da água viva e ele chama as pessoas que têm sede para que venham até ele e bebam. E se bebessem dessa água que é ele, as palavras que saem da boca dele, do interior daquelas pessoas fluiriam rios de águas vivas. Isso é uma verdadeira vida, um verdadeiro avivamento. Isso trouxe muita confusão e discussão no meio dos fariseus, no meio dos líderes religiosos, o que ele quis dizer com aquelas palavras. E eu gostaria de ler esse texto com vocês e de chamar a atenção não necessariamente para a discussão que aconteceu no templo, mas o que aconteceu no final dessa discussão, quando todos foram para casa. O texto está lá em João, capítulo 7, a partir do versículo 45, que diz assim: Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? E eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou alguns dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? E eles responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. No verso 1 do capítulo 8 nós lemos: Jesus, no entanto, foi para um monte das oliveiras. E esta é a passagem sobre a qual eu falava com esse meu amigo e para a qual ele me chamava a atenção, e é algo que me chama também muito a atenção. O fato de que, após toda aquela discussão em que as pessoas foram para suas casas, em que as pessoas se despediram depois daquela discussão, daquele debate noturno, cada um foi para sua casa. Mas Jesus sozinho, no capítulo 8, versículo 1, após cada um ir para sua casa, o texto bíblico diz que Jesus, no entanto, ele foi para o Monte das Oliveiras. O que normalmente Jesus ia fazer no Monte das Oliveiras? Ele foi orar. Interessante que quando acaba o encontro, cada um vai para sua casa, Jesus ele vai ter um outro encontro, e agora um encontro com Deus, um encontro com o Pai dele. Na verdade, quando acaba o encontro com os homens, é quando começa o encontro com o Pai, para Jesus. E é mais interessante que, se nós continuarmos dentro do capítulo 8, nós veremos que ele volta para o templo, no meio da madrugada, para ensinar algumas pessoas que estavam ali ainda. Pessoas que estavam esperando para sacrificar, pessoas que estavam ali de guarda, pessoas que estavam ali rendendo o seu turno, pessoas que estavam ali, viviam ali, trabalhavam ali, e outros viajantes que provavelmente estavam por ali. Ele voltou para ensinar. Lembra que Jesus disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do seu Pai. Mas mais do que isso, é interessante saber e notar que enquanto todos foram para suas casas, provavelmente para descansar, para pensar, para melhorar os seus argumentos, para que no dia seguinte eles voltem aos debates, Jesus não estava preocupado em debater com ninguém. Ele estava preocupado em falar a verdade, ele estava preocupado em falar do reino, ele estava preocupado em falar da água que transforma, que sacia, do pão que alimenta, da verdade que liberta. E todas as vezes, antes de ele ter momentos de ensino e momentos de demonstração de grande poder nas curas, curiosamente Jesus ia para um monte para orar. E o Monte das Oliveiras foi um lugar que ele costumeiramente escolhia, especialmente quando ele estava ali em Jerusalém, ou nos arredores da cidade de Jerusalém, ou Betânia, como o monte fica bem no meio das duas cidades, ele escolhia aquela região onde muitas oliveiras estavam, onde uma prensa de olivas e onde os azeites eram fabricados existia, ali onde as olivas eram pressionadas, não é? E debaixo daquela pressão elas vertiam o suco, não é? Aquele creme que formava o azeite puro e virgem. Era ali que muitas vezes Jesus se sentia amassado, era ali que ele era pressionado e a sua alma muitas vezes se colocava diante do Pai, para que dali ele então pudesse sair cheio, como se fosse de um óleo mesmo, de unção, ungido,
para ensinar, para falar, para orar, para interceder, para curar. O que eu aprendo desse texto é que o Pai sempre espera de nós que nós estejamos em busca da presença dele. Mesmo quando todos estão indo para a sua cama, mesmo quando todos estão indo para a sua casa, quando todos estão indo deitar, quando todos estão indo para suas casas, quando todos estão dizendo, acabou o meu dia, agora eu vou ter a minha hora. Jesus nos ensina nessa passagem que não existe hora melhor do que a hora que nós estamos com o Pai. Portanto, mesmo quando você estiver descansando, mesmo quando você estiver procurando um momento sozinho, se lembre que o melhor dos momentos sozinhos que você pode ter são os momentos sozinhos que você tem com Deus. São os momentos que, no secreto, você desfruta com o Pai. Porque é destes momentos que jorra sobre você a unção do Espírito, que te prepara para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais graça, com mais vida, com mais paz, com mais força. Esses momentos não vêm de outra situação que não esses momentos em que passamos a sós com Deus, no nosso Monte das Oliveiras, enquanto todos estão indo para suas casas. Então, cada um foi para sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Para onde você vai logo após terminar de assistir esse vídeo? Para onde você vai quando você chegar na sua casa hoje à noite? Que você possa sempre fazer como Jesus, buscar a presença do Pai, para se preparar cada vez mais, se encher cada vez mais do Espírito, para enfrentar tudo que você tiver que enfrentar no dia seguinte. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia e momentos muito especiais na presença do nosso Pai.